mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Portugal é dos últimos países europeus a ter uma fortíssima bancada parlamentar de extrema-direita. O crescimento do Chega, à semelhança da maioria dos partidos similares, foi fulgurante. Em 5 anos, passou de 1 deputado para 12 e, depois, 48, arriscando-se a colocar um ponto final em 5 décadas de sistema bipartidário. A extrema-direita está no poder em Itália, na Finlândia e na Hungria, suporta um governo na Suécia e está a caminho de ser poder novamente na Áustria. Em França, as mais recentes sondagens dão quase maioria absoluta ao partido de Le Pen nas legislativas. Nas próximas eleições europeias, a direita radical deverá ganhar em 9 países e ser segunda ou terceira força noutros 9, incluindo na Alemanha, onde já nem a memória histórica da barbárie nazi parece conter o crescimento da xenofobia e a perseguição das minorias. As explicações tradicionais, como a económica, que realça os efeitos de quem se sente na margem perdedora da globalização, ou as culturais, que se centram no protesto de quem aspira um regresso a um mundo mais simples e menos progressista, parecem não conseguir explicar a velocidade galopante deste crescimento da direita radical. O que explica então o progresso destas forças e a velocidade do seu crescimento numa sincronia quase perfeita em toda a Europa e Estados Unidos. Porque é que a direita radical está a conseguir captar todas as dinâmicas de protesto e a cristalizar-se como uma força incontornável no xadrez político europeu? De onde vem esta raiva que parece ter tomado conta do espaço público? Estas são algumas questões de mais um Perguntar Não Ofende, desta vez com Vicente Valentim, cientista político na Universidade de Oxford. O seu doutoramento no Instituto Universitário Europeu, em Florença, venceu vários prémios, incluindo o Jean Blondel Prize. O seu primeiro livro, acerca da normalização da direita radical, vai ser publicado pela Oxford University Press e adaptado para o português pela editora Gradiva, num calendário que não podia ser mais oportuno para tentar perceber melhor as dinâmicas do crescimento destas forças. Muito obrigado, Vicente, por teres aceitado este meu convite para conversarmos mesmo em cima de um acontecimento, mas tu tens um pensamento anterior e coisas escritas anteriormente a este acontecimento que permite fazer uma análise não apenas circunstancial. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Durante muitos anos prevaleceu uma espécie de lusotropicalismo revisitado que achava que Portugal era imune à extrema-direita. Esta ideia, parece-me, teve o seu funeral no dia 10. O crescimento exponencial do Chega, em menos de 5 anos, resulta de um voto de protesto contra a governação, como muitos comentadores decretaram. Olhando para a Europa e para os Estados Unidos, há uma dimensão mais estrutural neste voto. Antes de mais, eu queria agradecer o convite para estar aqui. Eu acho que eu preciso, para comentar se isto é voto de protesto ou não, eu preciso um bocadinho de entender o que é que se entende por voto de protesto. Eu não sei se todas as pessoas estão a pensar nisto da mesma maneira, mas o que eu entendo dessa narrativa, e corrijo-me se eu estou errado, é que a ideia é que isto não é propriamente um voto ideológico, as pessoas estão só descontentes com a performance do governo e é por isso que votam nesse partido, mas no limite poderiam ter votado noutro partido diferente se esse fosse enfim, o partido que se opunha àquilo que tem vindo a ser. A tese é que o que eu ouço mais vezes é que o partido, não, no caso a AD, mas não interessa, mas o partido concorrente não seria suficientemente apelativo, não teria credibilidade, etc. Eu também tenho bastantes dúvidas sobre essa. É assim, enfim, nós sabemos que parte do voto no Chega, tal como no voto na direita radical,
ou que muitas das pessoas que votam nestes partidos tendem a estar insatisfeitas com a performance do governo, com o estado da democracia, etc. Agora, até que ponto é que isso explica aquilo que é o crescimento do Chega e um crescimento tão rápido? Eu tenho algumas dúvidas, e tenho essas dúvidas por algumas questões que podemos discutir. Ou seja, em primeiro lugar, eu não entendo porque é que este argumento faz com que as pessoas votem no Chega e não votem noutro partido. E se a ideia é que o PSD não representava uma alternativa sólida, porque é que as pessoas não votam na Iniciativa Liberal, por exemplo, que também tinham uma retórica muito contra a corrupção, etc. Para além disso, eu acho que mesmo que pensemos que isto é um voto de protesto, é preciso não ignorar que as pessoas que votaram no Chega não deixaram de o fazer, pese embora a sua retórica xenófoba e enfim, de direita radical. Ou seja, mesmo que estas pessoas não sejam o protótipo da pessoa xenófoba, a verdade é que não têm uma oposição muito grande às ideias xenófobas, caso contrário isso não teriam votado. Exato. De outra forma não teriam votado nestes partidos, não é? E eu acho que há outro motivo pelo qual eu tenho alguma dificuldade em aceitar esta retórica do é tudo voto de protesto, que é que normalmente vem associada a uma ideia de que há uma certa porção do eleitorado que vota em protesto. Antigamente votava no Bloco de Esquerda, no PCP, e agora vota no Chega. E o que nós sabemos, com base em dados a nível individual rigorosos, é que, pelo menos em eleições anteriores, a transferência de voto do Bloco e do PCP para o Chega é quase inexistente. Ainda não sabemos para estas eleições porque ainda é muito cedo, pelo menos na altura em que estamos a gravar. Mas olhando, eu sei que tu és cientista, não podes fazer isto, mas eu posso, olhando assim, a olho nu, não é? Sem qualquer análise, o que parece é que aquele voto veio, vai ter vindo de muitos sítios, mas parece ter vindo sobretudo da abstenção e do Partido Socialista. Sim, eu acho que Portanto, ou seja, não é um voto tradicionalmente de protesto, não é? Exato, eu acho que é bastante plausível pensar que grande parte deste voto veio da abstenção, porque nós sabemos que já em eleições anteriores o Chega ia buscar grande parte do seu eleitorado a pessoas que antigamente se abstinham, e desta vez, ainda que só a nível agregado, isto tem os problemas que tem, o Chega ganhou mais em sítios onde a abstenção diminuiu menos. Por isso, tendo em conta estas duas coisas juntas, eu acho que é plausível pensar que o voto vem da abstenção. O que eu acho que não há razões para crer é que este voto vem do PCP ou do Bloco, porque não o fez em eleições anteriores. Novamente temos que esperar para ver o que é que dizem os dados destas eleições. O PCP não, mas o Bloco até subiu de votação, de número de votantes. Portanto, não, se tivesse havido uma transferência, ele tinha que ir buscar o voto ao outro lado qualquer, não é? Certo, mas do modo geral eu sou muito cético em relação a ver que um partido desceu e o outro subiu e imaginar que houve transferência de votos, porque há muita coisa que pode acontecer ao mesmo tempo. As transferências são sucessivas, não é? Portanto, não. Exato, e nós sabemos que grande parte daquilo que faz um determinado partido ganhar ou perder eleições votos de uma eleição para a outra é a capacidade de mobilizar pessoas que de outra forma se abstinham, ou vice-versa. Ou seja, normalmente os partidos ganham quando conseguem buscar muitas pessoas à abstenção, ou perdem quando perdem muitas pessoas para a abstenção. Por isso não é necessariamente uma transferência. Nós vamos desenvolver a tua tese. O que é que tu, por qual é que achas que é a razão? É por isso, aliás, por tudo que estamos aqui. Pedro Nuno Santos reagiu ao resultado do Chega dizendo que não há 1 milhão de racistas no país. Olhando para os dados sobre outros quadros de valor, sobre quadro de valor dos portugueses face aos outros, concluímos que somos dos mais intolerantes de toda a Europa, ao contrário do que está instituído na cabeça dos portugueses, olhando para os estudos que existem muito prévios a estas, ao voto na direita radical. Pedro Magalhães falava em 2019 de um gigante adormecido. Faltava um político competente como André Ventura para acordar esse gigante? Eu acho que sim, ou seja, eu acho que, novamente, como dizias, todos os estudos mostram que já desde há muito tempo há um racismo latente, ou talvez não tão latente assim, na sociedade portuguesa, e eu acho que, ou seja, chegando um bocadinho mais à minha tese, eu acho que efetivamente o que faltava era alguém que fosse capaz de se aperceber que isto existia na sociedade e que isto era uma ferramenta que lhe permitiria ter êxito eleitoral. Eu acho que essa pessoa acabou por ser André Ventura, e nesse sentido ele teve um papel crucial no crescimento da direita radical em Portugal, mas só foi capaz de ter esse crescimento porque, novamente, estas ideias já existiam de forma latente na sociedade. Portanto, se eu percebo a tua tese, agora vou se calhar exagerar, é que o voto no Chega não é apesar das ideias do Chega, o voto no Chega é mesmo por causa das ideias do Chega e que já cá estavam há muito tempo. Arrisco mesmo a dizer que nunca deixaram de cá estar. Sim, o argumento é esse. Até que ponto é que nunca deixaram de cá estar? É uma questão mais complicada que eu não consigo necessariamente responder, mas a ideia é que mesmo antes de o Chega e outros partidos de direita radical pela Europa fora efetivamente terem sucesso eleitoral, já havia
muitas pessoas na sociedade que tinham ideias de acordo com a retórica destes partidos e que novamente estavam só à espera que alguém que pareça competente e hábil apareça e exponha no debate público. Isso quer dizer que o Pedro Nuno Santos não tem razão. Não, há até mais de 1 milhão de racistas. O problema é que nós usamos a expressão racista, já agora fazer aqui um parênteses, nós usamos a expressão racista e as pessoas pensam num racismo agressivo, militante, violento, etc., quando o racismo tem muitas gradações, não é? Ou seja, é complicado pôr isto tudo em preto e branco e dizer que há X pessoas em Portugal que são racistas e Y número de pessoas que não são racistas. Eu não sou um especialista nesta área, mas é óbvio que há manifestações mais declaradas e mais implícitas do racismo e nós sabemos que elas se manifestam de forma diferente, etc. Por isso é difícil pôr um número em quantas pessoas é que são racistas em Portugal. Eu acho que mesmo que eu fosse um especialista nessa área não seria capaz de o fazer. O que nós sabemos é que, qualquer que seja a medida, como dizias, nós sabemos que Portugal fica bastante alto nos rankings europeus. Já agora podes desenvolver um bocadinho isso, ou seja, o que é que nos diziam os dados mesmo antes destas eleições, ou seja, em que é que nós nos podemos basear para dizer que sim, havia um forte não sei que expressão que expressão usar, ou seja, uma forte intolerância em relação a outra em Portugal. Eu acho que, por exemplo, eu estava a fazer alguma pesquisa acerca disto agora no fim de semana e havia, por exemplo, um estudo de 2006, por isso já há algum tempo, de Jorge Valla, Alice Ramos e Cícero Pereira, e uma das coisas que eles olham para até que ponto é que as pessoas são favoráveis ou se opõem à imigração, e um dos resultados deles é que em Portugal as pessoas se opõem mais à imigração do que nos outros países da União Europeia que eles estudam, e é importante referir que alguns desses países já tinham direita radical com sucesso, ou seja, novamente, apesar de isto não ser visível politicamente em Portugal, essas ideias já estavam lá. E há também um estudo do José Santana Pereira e do João Cancela, que não é tanto acerca da questão do racismo, mas tem a ver com esta ideia de que as ideias já estavam lá latentes, em que o resultado, a conclusão deles é que havia muitas pessoas que já tinham ideias muito próximas do populismo, simplesmente não havia oferta ao nível político ou partidário que fosse ao encontro dessas ideias. E novamente eu acho que é isto que de repente tudo muda quando o André Ventura... Mesmo em relação ao que deve ser o papel do governo, etc. Ou seja, mesmo em relação ao que poderíamos considerar pensamento mais próximo do pensamento autoritário, não é? Sim, eu acho que o que eles estudam aí é mesmo as atitudes populistas, tudo corre no sentido de que até que ponto é que as elites são corruptas, esse tipo de coisa. E é aí que eles mostram que as pessoas já tinham muito esse tipo de ideias. Mas eu acho que há todo um conjunto de indicadores, principalmente no que diz respeito ao racismo, às minorias em Portugal, que vinham a mostrar desde há muito tempo. O Jorge Valla, por exemplo, tem muito trabalho acerca disso, que Portugal tinha bastante racismo. Novamente, é muito difícil pôr um número nisto, mas se mantivermos constante a medida que usamos em Portugal e nos outros países, é mais fácil comparar, e nesse sentido via-se que Portugal já tinha, enfim, muito potencial para o crescimento desta direita radical. Para que se atinja o efeito de normalização, através da exposição pública de quem defenda pontos de vista que se julgavam minoritários e excluídos no espaço público, basta um político competente. Não tem de haver um rastilho. Ventura, por exemplo, no início usou os ciganos. Foi o seu primeiro... Foi o primeiro filão que ele aproveitou. Mas nós vivemos com ciganos há 500 anos, não é? Há 5 séculos. E eles correspondem apenas a uma população... a cerca de 0,4% da população portuguesa. Ou seja... O problema, vamos chamar de problema deste ponto de vista no relacionamento. Não vamos aqui discutir a relação com os ciganos. O problema estava lá, a questão estava lá, a população cigana estava lá, o alvo estava lá, o sentimento, acho eu, dos portugueses também lá estava. Não é novidade para nós a relação difícil que existe com a população cigana. Qual é o rastilho que leva a que isso de repente seja um tema tão importante, ganhe tanta relevância política para os portugueses? Antes de eu responder isso, eu queria só fazer uma ressalva em relação a esta questão toda, que é qual é que é a percentagem de ciganos na população portuguesa, ou até que ponto é que há efetivamente... Vamos usar menos de 1%, porque depois há números contraditórios, mas menos de 1% é seguramente. Não é? Mas o que eu quero dizer é que não importa até que ponto é que essa minoria é efetivamente numerosa ou não importa até que ponto é que há efetivamente conflitos ou não, porque tudo isto é de certa forma
criado retoricamente por estes partidos. É como a questão da imigração. Nós sabemos, e há um conjunto de estudos que mostram isto, que o que importa para as pessoas votarem na direita radical não é tanto haver efetivamente imigração, é as pessoas acharem que há imigração. E estas duas coisas não são necessariamente. Eu vou dar um exemplo. No Brexit, em que o grande debate foi em torno da imigração, foi um dos grandes debates, o Brexit teve maiores votações em zonas rurais, onde não há imigração. Exato. E menor em sítios como em Londres, onde há muito mais imigrantes. E eu acho que até em Portugal, agora que o Chega tem sucesso, etc., fala-se muito acerca de aumentos de imigração, etc. E quando olhamos para os números, bem, enfim, pode ter havido um aumento, mas não tem nada a ver com um choque migratório como outros países como a Alemanha, experienciaram. Não tem nada, não somos nem sequer perto disso, da mesma maneira que isto não está de forma alguma correlacionado com valores de criminalidade, etc. Mas novamente o que importa no que diz respeito às pessoas apoiarem estes partidos não é efetivamente se esses números objetivos estão lá, é a sua percepção de que estas coisas estão ligadas. Pronto, enfim, isto era um parênteses, fim de parênteses. O que, em relação à questão do rastilho, sim, eu acho que, ou pelo menos o argumento do meu livro e do meu trabalho é que era preciso alguém que que fosse percepcionado como sendo competente e como sendo hábil, que ao mesmo tempo tivesse este tipo de retórica contra um alvo minoritário óbvio. No caso de André Ventura, pelo menos no início, foi a comunidade cigana. Noutros casos de outros países, muitas vezes são os imigrantes ou os refugiados. Ou os muçulmanos, ou os... Exato, acaba por depender um bocadinho das características de cada país e até que ponto é que qual é que é o alvo que é mais fácil de mobilizar, contra o qual é mais fácil de mobilizar. Mas, ou seja, o rastilho, de certa forma, era, acho eu, e é esse o argumento que eu defendo, o que fez Ventura a perceber-se de que isto poderia funcionar foi o facto de ter concorrido inicialmente para a Câmara de Loures, que é uma Câmara onde tinha havido historicamente bastantes tensões com a comunidade cigana, e por isso ele tinha, enfim, esta intuição de que, apesar de outros políticos não o dizerem da forma explícita e obviamente xenófoba que ele fazia, fazer isso acabaria por ter dividendos eleitorais. Segundo julgo saber, não tenho a certeza, mas pelo menos tenho esta informação, isso eu ia a algum lado, que ele até terá feito um estudo quando era candidato pelo PS e apercebeu-se que a questão cigana estava muito presente e foi isso que o levou a utilizar essa cartada ainda no PSD. Eu acho que não teve muito sucesso no PSD. O resultado dele não foi extraordinário, não é? Foi simpático, pronto. Bem, eu acho que numas eleições em que o PSD a nível nacional perdeu, eu acho que ele aumentou aumentou, então, exato, e aumentou enfim, a expressão na Câmara de Lisboa, etc. Eu acho que é fácil ver aquele resultado como assim, de Loures, peço desculpa. É fácil ver aquele resultado como um sucesso. Eu acho que se não fosse isso, ele não teria depois tido essa catapulta para o plano nacional. Enfim, em relação a essa questão do estudo, eu acho que há este podcast bastante bom do Vítor Matos sobre o Chega, e eu acho que o que eles discutem lá é que na verdade não havia estudo nenhum. O André Ventura simplesmente tinha esta intuição de que isto ia funcionar. Eu acho que em algum ponto ele disse que havia um estudo, mas depois mais tarde veio-se a saber que esse estudo realmente não existia. É o problema da desculpa, agora é a parte o problema de acreditar no André Ventura. Claro, tudo bem, mas eu acho que esse ponto é importante, porque eu acho que se relaciona com um dos pontos-chave neste argumento que eu defendo novamente no livro, que é esta ideia de que os políticos que acabam por ter sucesso com ideias de direita radical pela primeira vez têm uma intuição, seja por que motivo for, e os motivos podem ser diferentes, de que este tipo de ideias vai ressoar com a população. E novamente o André Ventura tinha essa intuição tão forte que acabou por dizer que havia um estudo que não existia, só para convencer enfim, outras pessoas à volta dele de que valia a pena investir neste tipo de retórica. Aquilo que chamas nesta tua tese o período de latência, que é, vamos lá, o período anterior, já não estamos nesse período, portanto tu divides. Agora estou a dizer de cor, latência, ativação e depois normalização. Estou a dizer bem, não? É a revelação, a última fase. Normalização é o processo todo. Sim, é o processo todo, a revelação, tens razão. Aquilo é que chamas período de latência, em que as ideias já existem, mas ainda não foram ativadas no espaço público, tem mais a ver, parece-me a mim, com o espaço político. E eu quero levantar esta questão. Há uns bons anos, uma jornalista francesa esteve em Portugal a fazer um trabalho sobre o tal excepcionalismo português, que lhe tinha sido vendido por quase toda a gente, na realidade, era quase um consenso nacional. Eu conversei com ela e na altura desmentia, dizendo perguntando como é que poderia acontecer o último país da Europa a descolonizar
estar imune a um pensamento em que se baseava a própria colonização. E disse-lhe que a extrema-direita já existia nos programas da manhã das televisões, isso era muito evidente no discurso presente nestes programas. A ativação acontece ao mesmo tempo, e eu te digo isto para fazer uma pergunta, a ativação acontece ao mesmo tempo na política e no espaço público menos institucionalizado? É uma boa pergunta. Eu acho que não é necessariamente o caso. Eu não olhei necessariamente para a comunicação social, para os mídias, etc. Seria interessante olhar para isso, mas eu acho que, enfim, acho que a população pensa nas elites políticas e nos atores políticos como, de certa forma, uma esfera separada. Exato, e eu acho que... Aquilo que se chama a elite, não é? Exato. E eu acho que era a esse nível que este tipo de discurso... Bem, havia umas pontinhas aqui e ali, se calhar podemos identificar um momento ou outro em que o discurso era um bocadinho mais próximo daquilo que é o da André Ventura, mas não havia nada que se aproximasse de uma plataforma inteira construída à volta deste tipo de discurso, nesse sentido. Ou seja, não havia uma plataforma dessas que tivesse sucesso eleitoral. Tínhamos o PNR, não é? Mas nunca teve nenhuma votação expressiva. Mas a comunicação social, pronto, não o estudaste, mas... Olhando, achas que a comunicação social tem um papel neste processo de normalização, sobretudo a comunicação social mais popular? É que eu acho que há um fenómeno que nós não prestamos muita atenção, que é o processo de norma. Eu utilizo, por vício de formação política original, a expressão hegemonia, ou seja... discurso hegemónico. O discurso hegemónico pode não ter até grande presença política ou partidária, mas ser um discurso Correio da Manhã, nos programas da manhã, naquilo que a maior parte da população tem contacto, não é? Já ser um discurso completamente normalizado. Eu acho que há uma grande diferença entre isso e autores políticos, que é a seguinte: quando as pessoas votam num ator político como André Ventura ou como o Chega, e no dia das eleições se sabe qual é que foi a percentagem dos votos que esse partido teve, isso põe um número na quantidade de pessoas que são dispostas. Exato. E eu acho que a comunicação social não tem esse tipo de mecanismo, ou seja, só vai numa direção. As pessoas, obviamente, as pessoas absorvem esse tipo de informação, e eu não estou a dizer que isso não tenha por si só um efeito normalizador, porque naturalmente tem, mas eu acho que para alterar fundamentalmente aquilo que é visto como sendo aceitável numa sociedade, que é disto que estamos a falar no processo de normalização que eu tento descrever, é preciso algo mais, é preciso as pessoas a perceberem-se que estas ideias são muito mais frequentes na sua sociedade do que antes do que antes tinham percebido, e os políticos têm esse papel. Ou seja, nós sabemos na tua tese desenvolves a ideia de que as pessoas até fazes comparações com a roupa que as pessoas usam em determinadas circunstâncias, ou seja, que há uma vergonha. Uma vergonha significa, as pessoas pensam daquela maneira, mas acham que aquilo não só estão mais isoladas do que realmente estão, como vão ter uma sanção social dos seus pares, por expressarem um determinado tipo de ideias. E, portanto, a latência é exatamente isso. É um momento em que há... Nós temos uma expressão, aliás, que é na política portuguesa, que é a maioria silenciosa, que já foi usada várias vezes na política, ou seja, e que é porque acham que vão ser... Acham e vão ser mesmo, ou seja, há uma censura social àquelas ideias, e por isso elas não as expressam. Desculpa lá, é que eu não desenvolvi isto na tese, estou a depreender que as pessoas sabem qual é a tua, tua claro. tese. Mas o argumento é precisamente esse, e novamente, isto é uma coisa para a qual eu mostro dados de um estudo que nós fizemos, em que nós verificamos efetivamente que as pessoas expressarem ideias de direita radical tem uma maior probabilidade de ser sancionado do que outro tipo de ideias. E quando que tipo de dados é que permitem dizer isso? O que nós fizemos neste caso foi fizemos um inquérito à população, neste caso foi em Espanha, porque ainda não tinha acontecido em Portugal, mas o que nós fizemos foi mostrarmos às pessoas uma fotografia de um indivíduo que tinha uma t-shirt de diferentes partidos numa Vox, praça, PP, exato. PSOE, etc. E depois perguntámos-lhes até que ponto é que eles teriam perguntámos aos inquiridos até que ponto é que eles teriam um conjunto de reações se vissem aquela pessoa numa praça. E as reações, isto vem de uma literatura na psicologia social acerca desta ideia de sanções sociais, etc. Mas coisas como até que ponto é que
iria ter com esta pessoa e diria que as suas ideias não são aceitáveis, até que ponto é que insultaria, ou coisas mais indiretas, como até que ponto é que espalharia rumores acerca dessa pessoa, até que ponto é que não lhe daria ajuda se ela precisasse. E o que nós verificamos é que em todos estes itens a probabilidade deste tipo de sanções sociais, que é o termo, quando alguém tem uma ideia de direita radical, neste caso ter a t-shirt do Vox, né? Era bastante mais alta a probabilidade disto acontecer do que quando o partido não era de direita radical. Ou seja... E também por outro lado, que as pessoas quando respondem, não há uma diferença quando as pessoas respondem mais em segredo ou mais expressamente ao entrevistador, não? Sim, não certo. Sim. Isso é o outro lado desta questão, ou seja... Nós também lá iremos. Assim. Isto começa, esta fase de latência em que já há ideias de direita radical, mas a direita radical ainda não tem sucesso e ainda não se vê assim tanto na rua, começa com esta ideia de haver sanções sociais, o que faz com que as pessoas que se calhar já têm ideias de direita radical se apercebam que vão perder alguma coisa em mostrá-las. Isto é a primeira parte, era disto que eu estava a falar neste estudo, e eu só quero dizer uma coisa acerca disso antes de passar para a outra parte, é que não só nós verificamos que as pessoas têm uma maior probabilidade de exercer este tipo de sanções quando alguém mostra ideias de direita radical, mas nós também lhes perguntamos como é que elas acham que outras pessoas iriam reagir. E o que nós verificamos aí é que as pessoas têm uma percepção muito correta acerca daquilo, da forma como as pessoas reagiriam, ou seja, há um senso comum, se quisermos, há um conhecimento na sociedade como todo de que estas ideias expressar estas ideias pode ter este tipo de consequências, ou seja, toda a gente sabe isto. E depois, o que vocês concluem é que depois do Vox ter uma grande votação, esse sentimento desaparece. Exato. Quer nos próprios, quer nos outros, não é? Nós não olhamos para a mudança nisso concretamente, mas o que eu olho é para a mudança naquilo que estavas a falar, na ideia de até que ponto é que as pessoas estão dispostas a expressar isto quando estão numa interação com outras ou não. E aí sim é que o que eu faço é olhar para questões como a forma como as pessoas são entrevistadas num inquérito, ou seja, há diferentes formas de entrevistar as pessoas num inquérito, algumas são muito mais privadas do que outras, por exemplo, se as pessoas fizerem um inquérito online, na internet, ou se receberem um inquérito por carta e remeterem por carta, em que não têm que ter uma interação com ninguém, e há outras formas muito menos privadas, em que têm que ter uma conversa com alguém, seja, enfim... que torna especialmente absurdo algumas sondagens que foram feitas por telefone nestas circunstâncias, não é? Certo, enfim, há todo um conjunto de constrangimentos que as empresas de sondagens têm que lidar e há vantagens e desvantagens de fazer sondagens em pessoa e ao telefone. É só para este eleitorado. Sim, e para estas questões em concreto é provável que haja diferenças. Mas pronto, só para concluir, o resultado aí é que em contextos em que as pessoas se sentem mais à vontade, em que não têm uma interação com outras, as pessoas mostravam muito mais ideias de direita radical, quer fosse, enfim, atitudes políticas de um modo geral, acharem que os refugiados eram um problema no país, no caso da Alemanha, etc. Quer fosse simplesmente em termos de as pessoas efetivamente votarem em partidos de direita radical, mas não diziam que o fizeram. E o que aí sim se vê quando se passa desta fase de latência, que é a primeira fase em que ainda não há direita radical com sucesso, para a fase de revelação, que é a fase em que Portugal, diria eu, está agora né? Em que já há uma direita radical com sucesso, é que estas pessoas que já tinham estas ideias em privado, mas que não as expressavam, por exemplo, quando têm que ter uma interação com alguém que lhes faz uma entrevista, sentem-se muito mais confortáveis em expressar essas mesmas ideias, mesmo que estejam a ter uma interação com outras pessoas. E as próprias outras pessoas, agora vou fazer um bocadinho ao contrário, as outras pessoas também começam a reagir elas próprias de uma forma diferente, mesmo que as ideias lhes pareçam repugnantes, parece-me a mim. Eu vou dar um exemplo de mim próprio. Eu, há um ano, se falasse com alguém que votou no Chega, a minha reação seria uma. Depois destas eleições, já interagi com pessoas que conheço bem que votaram no Chega e não tive o mesmo tipo de reação. Ou seja, conversei, falei sobre o assunto, mas não tive o mesmo choque e indignação que teria há um ano atrás, porque a normalização não se faz só nos próprios, claro. Faz da sociedade inteira, não é? Sim, a ideia da normalização é precisamente isso. É que nós, enquanto sociedade, e seja a sociedade portuguesa ou qualquer outra, tem uma percepção daquilo que é dado como sendo socialmente aceitável num determinado momento. E a definição que eu dou de um processo de normalização é precisamente, esse leque de comportamentos dados como aceitáveis expande-se e agora uma coisa que estava fora desse leque passa a estar dentro e como tal nós vemos isto como muito mais aceitável, muito mais normal do que o era. De qualquer das formas, nós falámos da comunicação social, mas as redes sociais são um pouco diferentes, porque nas redes sociais, ao contrário da comunicação social, mesmo que não tenha um número, há um retorno. É interativa.
As redes sociais não contribuíram para que as pessoas deixassem de acreditar que as suas ideias eram ultra minoritárias e isoladas, em alguns casos até com o efeito, com a distorção oposta, não é? Que é acharem que as suas ideias são mais que são mais maioritárias do que na realidade são, porque as redes sociais funcionam muito em bolha, não é? Ou seja, esse processo de rompimento do isolamento não começou através das redes sociais, as redes sociais não tiveram um papel muito, muito importante nessa sensação. Eu acho que o papel das redes sociais se verifica depois deste processo já ter começado, ou seja, depois das pessoas começarem a achar que é mais aceitável expressar ideias de direita radical em praça pública, é muito mais fácil que cada um de nós veja que estas ideias estão a ser muito mais expressas num contexto como uma rede social, porque novamente se é exposto a grupos sociais que se calhar eu não vejo no meu dia-a-dia, não é? Mas para isso acontecer é preciso que essas outras pessoas a quem eu sou exposto estejam efetivamente à vontade para expressar essas ideias. Eu acho que o aumento dessa vontade é que vem muito do processo de normalização, vem muito do aumento do sucesso da direita radical, e depois dele acontecer, é verdade que este efeito normalizador é provável que seja muito mais rápido num contexto em que existem redes sociais online do que num contexto em que elas não existem. Mas eu acho que o mecanismo psicológico, se quisermos, que leva a esse processo de normalização acaba por ser parecido àquele que seria offline, simplesmente é muito mais rápido e se calhar até mais abrangente do que seria se as redes sociais não existissem. No regresso a Reims, Didier Eribon, que é o biógrafo de Foucault, ele faz, não é uma coisa autobiográfica, eu já falei muitas vezes deste livro, porque acho que este livro é bastante útil do ponto de vista estritamente autobiográfico para discutir parte dos problemas que se põem hoje. Ele faz uma visita às suas origens operárias e conta como a sua família votava comunista e passou a votar na extrema-direita. Percebe-se que já eram racistas quando ele recorda as suas infâncias e a sua infância e adolescência. Ele é homossexual, um ativista, aliás. Percebe-se que a família já era racista e homofóbica e que não havia, nem tinha propriamente vergonha. Isso era uma coisa bastante explícita, sendo na altura eleitores do Partido Comunista. Devo dizer que sinto mesmo por cá, o racismo contra ciganos, a homofobia explícita acompanharam as conversas que eu vi desde muito jovem no espaço público, no anedotário, até nas televisões, em todo lado, não era? Nunca sempre senti que eram socialmente aceitos. Não o racismo mais agressivo, mas em relação aos ciganos, aliás, basta pegarmos a não sei quantas, um olho no burro, outro no cigano, e em relação à homossexualidade, então, absolutamente explícitas. O salto para o espaço público não pode apenas significar que essas ideias ganharam centralidade política porque outras perderam. Vou tentar explicar isto, desculpa se sou mais demorado. No caso do regresso a Reims, do livro que referi, os pais de Eribon passaram a sentir-se franceses brancos em vez de trabalhadores. Na realidade eram as mesmíssimas pessoas com as mesmíssimas convicções políticas, sociais, culturais. Só que o que ganhou, houve uma identidade sua, nós somos um conjunto de muitas identidades, não é? A identidade política, que era importante para eles do ponto de vista político, podia não ser a mais importante da sua vida, mas do ponto de vista político era mais importante, que era de ser trabalhadores, desapareceu, ou perdeu força e ganhou a de serem brancos, rodeados de imigrantes, etc, etc. A questão, essa disputa, isto para mim é uma questão política importante neste debate, porque essa disputa, em vez de ser em torno de ideias, não é em torno dos sentimentos de pertença. O que é relevante para as nossas ideias políticas? Eu posso ser racista e homofóbico e ser comunista, e posso ser racista e homofóbico e ser de extrema-direita. O que determina se sou uma coisa ou outra é a que é que eu dou centralidade no conjunto de ideias que tenho, que são às vezes mais contraditórias do que parece. Desculpa aí a demora para tentar explicar esta ideia simples. Eu acho que isto é plausível, ou seja, nós sabemos que os partidos têm este efeito, eles criam identidades e tornam ideias mais ou menos dispersas, coerentes numa só ideologia, etc. Por isso, eu acho que é possível que grande parte do efeito através do qual as pessoas se sentem mais à vontade em expressar certo tipo de ideias que potencialmente não expressariam anteriormente, venha de
que certas dimensões da sua identidade sejam mais salientes agora, sejam mais centrais para a sua concepção de eu do que o eram anteriormente. Mas eu acho que eu não vejo isto como uma explicação alternativa à explicação da normalização. Eu acho que isto é um mecanismo através do qual a normalização se pode acontecer. A ideia da normalização é só que as pessoas antes tinham uma ideia que não expressavam e agora, tendo a mesma ideia, estão mais à vontade a expressá-la. O próprio facto das pessoas darem mais peso a uma determinada dimensão da sua identidade e descobrirem que há outras no seu entorno social, quer seja imediato, quer seja online, que também dão mais peso a essa identidade e que também estão mais dispostas a expressar essas ideias, pode ser perfeitamente um mecanismo através do qual esse processo de normalização acaba por acontecer. Se a direita radical se limita a normalizar ideias que já existiam na sociedade, isso quer dizer que ainda há espaço de crescimento para o Chega e que ele veio para ficar, ao contrário do paralelismo um pouco absurdo que eu vejo muitas vezes fazer com o PRD. Que parece-me que não há qualquer paralelo possível com o PRD. Aliás, tenho escrito que no processo veio a seguir, mas isto não é o assunto do nosso debate, mais facilmente o Partido Socialista se arrisca, se não tiver cuidado, a ser o PRD do que o Chega. Mas isso é outro debate sobre a governabilidade, etc., que é outro debate. Podemos dizer que o crescimento da extrema-direita é irreversível, no sentido em que alguma coisa é irreversível na história, não é? Mas pelo menos a médio prazo é irreversível em Portugal e na Europa? Bem, eu quero começar por dizer que eu concordo inteiramente com a ideia do PRD. Eu acho que é um fenómeno completamente diferente, através do qual aparece um partido com quase a mesma ideologia de outro partido que já existia e tira eleitorado a esse partido, mas é completamente diferente de aparecer um partido de uma ideologia que não tinha expressão mais facilmente nenhuma. Se a IEL chegasse agora aos 20%, poderia ser o PRD por ter conexões fortes do ponto de vista ideológico com o partido grande que está ao lado, não é? Certo, mas ainda aí eu teria as minhas reticências, porque acho que a IEL é bastante diferente ideologicamente do PSD. Ainda. Isto é uma boa caminha, peço desculpa. Mas acho que eles enfim, eles estão a articular uma ideologia que não existia enquanto tal no panorama político português. Chegando agora à questão propriamente dita, eu acho que isto não é difícil pensar que isto seja uma coisa do momento, e é por isso que também eu tenho alguma dificuldade em ver isto como um voto de protesto que aconteceu agora, porque as pessoas estavam insatisfeitas com o PS, e quando as coisas estiverem melhores, o que quer dizer que melhor queira dizer, isto se vai embora. O que nós verificamos na maior parte dos países europeus é que novamente estes partidos aparecem, crescem muito depressa e depois a dada altura estabilizam. A dada altura normalmente estabilizam, com algumas exceções que começam agora a existir, como por exemplo na Holanda ou outros países, em que depois de algum período de estabilidade acabam por ainda ter um novo patamar de sucesso e eventualmente até podem ganhar eleições. Mas, enfim, imediatamente a seguir, o que normalmente acontece é estabilizam. Eu acho que isto é importante referir, porque eu acho que há dois tipos de discurso que às vezes se têm, que, enfim, não sabemos o que é que vai acontecer em Portugal, mas com base na experiência de outros países, eu acho que são coisas improváveis. Novamente, isto é só um voto de protesto e vai descer da mesma maneira que subiu. Eu acho que isso é improvável, pode descer um bocadinho, mas eu acho que está aqui para ficar. A outra ideia é que, bem, como o Chega está a crescer exponencialmente, vai continuar a crescer exponencialmente. Eu acho que isso também é improvável, porque, novamente, como se nós olharmos para o caso de outros países, normalmente eles acabam por estabilizar um bocadinho. É possível que até deixem um bocadinho e depois, enfim, todos os partidos têm eleições melhores e eleições piores. Temos casos muito demorados, como as sondagens, como digo, dão a Le Pen a ganhar, mas a ganhar largo, não é? Sim, é verdade, mas enfim, é um partido que existe. A França é um partido, é um país. Eu também estou sempre a dizer isso, é muito especial, específico. Porque é uma extrema-direita que nunca deixou que existe desde o pós-guerra e nunca deixou de existir. Exato, é um partido muito mais antigo, e eu acho que há qualquer coisa acerca do próprio sistema eleitoral e do facto de não entrarem nas instituições da mesma maneira que entrariam noutros países, etc. Grosso modo, o que se vê é um crescimento muito rápido e depois algum tipo de estabilidade, mas o que isso significa é que estão aqui para ficar. E deixa-me só dizer mais uma coisa em relação a isto, que é para além disso, o que se vê é que às vezes há dinâmicas específicas do partido específico que fazem com que esse partido acabe por se esvaziar. Por exemplo, se tiverem uma luta interna por poder, qualquer coisa desse género. Mas normalmente o que acontece é que depois acaba por vir outro partido com a mesma ideologia que acaba por ocupar aquele espaço. Eu acho que isto normalmente é um exemplo, não é? Foi no instantinho. Eu acho que Salvini esvaziou, veio outro e ganhou as eleições. Exatamente. E podemos pensar no caso da Holanda, em que o primeiro partido de direita radical a ter sucesso foi a lista Pim Fortuyn em 2005. Depois ele foi assassinado, o partido deixou de existir, mas depois veio outro partido que se mantém
como parte central do sistema político até hoje, e que agora ganhou as eleições. Até porque o tal processo que tu dizes de revelação já foi feito e, portanto, Exato. se ele esvazia, vem outro para ocupar o espaço que sabe que existe. Isso era a última coisa que eu queria dizer, é que eu acho que novamente isto tem a ver com esta ideia de normalização, que é antes as pessoas e os políticos não se apercebiam que isto tinha tanto potencial eleitoral. Mercado, Exato, agora a partir do momento em que se aperceberam, claro que alguém vai aparecer para mobilizar estas ideias, mesmo que a pessoa anterior que as estava a mobilizar acabe por deixar de ter sucesso. Isto é só para dizer que, mesmo que o Chega, enquanto partido, por algum motivo acabe por esvaziar, eu acho que a probabilidade de aparecer outro partido naquele espaço ideológico que ocupe mais ou menos o mesmo espaço que o Chega tem hoje em dia é bastante provável. Passos Coelho foi ao Algarve na campanha eleitoral associar os imigrantes à insegurança. Disseram-nos que o discurso era uma forma de conter o Chega. Se o mainstream político assume como seus os temas da extrema-direita, não reforça ainda mais essa normalização, tornando as suas ideias mais aceitáveis porque definidas a partir de um partido do centro e do poder. A ideia de mimetizar o Chega em matérias que lhe são caras não está sempre condenado ao fracasso. O Chega, a direita radical em geral. Eu acho que sim, e eu acho que há duas questões aqui que é importante separar. Uma é a questão de até que ponto é que isto permite ao PSD, neste caso, ganhar votos e tirar votos ao Chega. Essa é uma questão. A outra questão é até que ponto é que isto leva a dinâmicas de normalização em que as pessoas acham que este tipo de ideias são ainda mais aceitáveis do que eram antes. No que diz respeito à primeira questão do PSD ganhar votos ao Chega, há um outro resultado, conclusão contraditória na literatura, mas eu acho que o estudo mais abrangente acerca disto, e acho que é mais abrangente por uma margem, o que sugere é que, em o fazendo, o centro-direita não só não ganha mais votos, como também não tira votos à direita radical. Se alguma coisa faz, é o contrário, mas parece que, enfim, em média não há efeito nenhum. No que diz respeito à questão da normalização, e nisso sim eu tenho algum trabalho também, nós temos um estudo em que o que verificamos é que quando o centro-direita faz este tipo de afirmações, como dizias, acaba por levar ainda mais a processos de normalização, novamente porque, como dizias, este tipo de partidos são mais centristas e, como tal, o sinal de que isto agora é aceitável é muito mais forte do que se for um partido mais, mais radical e mais pequeno. Por isso, eu acho que não há nada a ganhar em nenhuma das dimensões para o centro-direita fazer este tipo de discurso. A normalização das ideias perfilhadas por uma parte significativa da população aumentou a participação eleitoral, pelo menos em Portugal. Eu não sei se isso acontece em todo o lado. Trazendo centenas de milhares de novos eleitores que se sentiram representados pela primeira vez. Isto quer dizer que parte da abstenção correspondia à exclusão de valores contrários à democracia? A pergunta pode ser ainda mais paradoxal, que é: o combate à abstenção para dar maior legitimidade à democracia passa por ceder a valores que lhe são contrários? Bem, eu acho que essa questão toca numa das questões que eu acabo sempre, bem, não sempre, mas muitas vezes a discutir quando discuto este tipo de tese, que é como é que nós devemos pensar nisto de um ponto de vista normativo, ou seja, devemos achar que este processo de normalização é uma coisa boa ou uma coisa má. Ou seja, há uma forma de ver isto através da qual isto é mau, porque as pessoas se sentem mais confortáveis, mais à vontade a expressar ideias que são excludentes de certos setores da população, e isso é por si só mau. Há outra perspectiva que é, bem, a democracia deve ouvir as perspectivas das pessoas e, como tal, elas institucionalizá-las, não é? Exato, e se as pessoas se sentem mais à vontade a expressar ideias que já tinham, isto é bom em termos de liberdade de expressão, etc. Eu tenho, enfim, enquanto cidadão, para mim é claro que eu estou mais próximo da primeira do que da segunda posição, mas em termos de os dados que eu posso mostrar, eles não apontam nem numa direção nem noutra. É verdade que algumas das pessoas que acabam por votar nestes partidos se vinham a abster. Eu acho que isso novamente tem a ver com a ideia de que estas pessoas tinham estas ideias, ninguém no espectro político dizia nada próximo dessas ideias e, como tal, achavam que não valia a pena votar. Outro tipo de eleitor acabava por votar em partidos de centro-direita. É verdade que isto aumenta, que isto reduz a abstenção, que aumenta a afluência às urnas. Enfim, eu não acho que a solução seja tentar aumentar a abstenção novamente. Eu acho que a solução talvez seja tentar que as pessoas que não têm este tipo de ideias
aumenta a sua propensão para ir às urnas também para votar contra elas, não é? Ou seja, não acho que seja, por muito que nós possamos achar que estas ideias não são compatíveis com os ideais democráticos, eu não acho que a solução seja fazer com que estas pessoas não votem, não é? No início da nossa conversa nós falámos do André Ventura, que é um político competente no sentido de competência eleitoral, não é? Não estamos a falar do ponto de vista executivo, etc. Não sabemos, não é essa a questão agora. A importância que teve um político competente perceber, provavelmente uma das coisas que eu reparava no PNR, aliás, várias até tenho ideia que escrevi isso, é que o PNR falava dos judeus, falava de coisas que são totalmente, demonstrando pouca competência do ponto de vista do seu próprio discurso, falava de coisas que não dizem, da islamofobia, coisas que têm muito pouco a ver com a realidade vivida dos portugueses. Não tinham percebido onde é que estava do ponto de vista estritamente oportunista, não tinham percebido para onde é que poderiam ir. É provável que a partir de agora políticos mais competentes que não arriscavam aproximar-se do Chega, como vimos agora na pesca à linha que o Chega tentou fazer no PSD, comecem a perceber que ali há um espaço de sucesso e que isso já não é tão estigmatizado. É de prever que o Chega ganhe competência técnica e política, olhando para o exemplo de outros países. Foi isso que aconteceu noutros países, ou seja, que a partir do momento que o Chega a este resultado, há políticos mais preparados, mais tecnicamente mais sólidos, politicamente mais astutos, etc., se aproximam de um partido como o Chega e lhe deem a consistência que hoje é um partido unipessoal. Há uma parte que é ideológica de ser um partido unipessoal. Todos estes partidos são de alguma forma unipessoais, porque o líder é uma coisa bastante importante para a direita radical, não é? A existência de um líder. Mas o Chega parece, por enquanto, ser um partido fraco do ponto de vista de preparação técnica e política. O que é que aconteceu nos outros países? Eu acho que tudo isso é verdade, mas acho que tudo isso também, novamente, está muito de acordo com o padrão que se verifica noutros países da Europa, pelo menos naqueles que eu estudei melhor. É muito comum que, partindo-se novamente de uma situação em que há um certo tipo de ideias na sociedade, mas que não são expressas, etc., quando aparece este político competente que é capaz de pôr essas ideias na agenda, esse político normalmente está um bocadinho sozinho, e por isso tem este partido unipessoal. Como diz, é uma questão ideológica, mas não é só uma questão ideológica, é também uma questão de capacidade de atrair este tipo de pessoas. A Frente Nacional hoje é um partido com muita, acho eu, tenho a ideia, com bastante competência política. Exato. Para além da Le Pen. Mas os partidos só conseguem atrair esse talento, se lhe quisermos chamar assim, numa altura em que já conseguiram mostrar a outras elites políticas que há espaço para ter sucesso eleitoral com este tipo de retórica. No início isto não é óbvio, ou seja, quando se pensa em Portugal antes do Chega entrar em cena, aquilo que vemos é que há um partido como o PNR que nunca tem uma votação expressiva, e como tal, aparecer um novo partido desta ideologia, a interpretação mais fácil de se fazer disso é que este partido também não vai ter sucesso. Por isso, se eu for um político, porque é que eu hei de entrar neste partido? E depois, à medida que estes partidos vão ganhando sucesso, este desfazamento entre a competência do líder e a competência das elites médias acaba por se esvair um bocadinho. Isso vê-se, por exemplo, eu estudei mais o caso alemão, quando a AfD, a alternativa para a Alemanha, acaba por ter sucesso, são capazes de atrair muitos políticos que tinham estado na CDU, que é o principal partido de centro-direita. Eu acho que isso se verifica também em Espanha, que é outro caso que eu estudei, em que o Vox, o partido de direita radical, tem nas suas fileiras muitas pessoas que tinham estado no... E estes dois partidos têm em comum com o Chega parte deles já ter vindo dos partidos tradicionais, ou seja, quer o Vox, muitos vieram do PP, quer na AfD, muitos vieram da CDU, e o Chega, muitos vieram do PSD e do CDS. Exato. Né? Mas do modo vieram é das partes de baixo desses partidos. Certo, mas do modo geral isso é um padrão que se verifica, e eu enfim, no meu trabalho olhei para dados comparativos de um conjunto de países, e o que eu verifiquei é que à medida que os partidos de direita radical ganham votos, há muito mais deputados, políticos com alguma experiência que estão dispostos a juntar-se a estes partidos, quando comparados com partidos que não são de direita radical, que estão a crescer na mesma medida. Por isso, eu acho que isto é claramente um padrão a nível internacional, que eu acho que começamos a verificar também no caso do Chega. Ou seja, novamente há muito... já há alguns políticos do PSD que passaram para o Chega, mas eu acho que tem havido muitas
muitas pessoas com alguma preponderância nos quadros do PSD que, mesmo que não se tenham juntado propriamente ao Chega, têm vindo a aparecer em eventos do Chega, etc., e a ter algum tipo de aproximação ao partido. As normas sociais não são estáticas. Se partidos do que costumávamos chamar o arco de poder começam a legitimar valores civilizacionais da direita mais radical, a legitimação acrescida que trazem, conjugada com o efeito mediático dessa legitimação, não demonstra censura social que resta, não desmonta a censura social que resta. Não é provável que a política da direita radical em relação à imigração, por exemplo, se torne mainstream. Ou já não estou a falar, já não causa vergonha, torna-se mainstream mesmo no espaço político tradicional da direita, eu digo da direita tradicional e até de setores do centro-esquerda tradicional. Eu acho que sim. Isto não é uma coisa que eu tenha estudado concretamente, mas é uma coisa que foi estudada por outras pessoas e, novamente, é um padrão nos países europeus e até nas democracias ocidentais que, quando a direita radical começa a ter sucesso, os restantes partidos aproximam-se das suas posições. Isto é diferente da questão que estávamos a discutir antes, que é até que ponto é que isto funciona ou não. Claro. Mas que eles se aproximam, tendem a aproximar-se. E isso, novamente, enfim, muda um bocadinho aquilo que são as balizas do discurso político, muito mais para a direita, e principalmente nestas questões da imigração. É porque nós partimos do princípio que as ideias são socialmente repulsivas por uma qualquer situação natural, não é? A escravatura já foi uma coisa mainstream, não é? Certo. Portanto, ou seja, o discurso mais agressivo em relação à imigração pode se tornar uma política absolutamente normal para a esmagadora maioria dos eleitores. Claro que sim. Todas essas normas sociais são... A palavra social significa que elas são, de certa forma, construídas socialmente. Nós não os podemos dar por certas, porque da mesma maneira que não os podemos dar por garantidas, quero dizer, da mesma maneira que elas existem agora, podem deixar de existir daqui a algum tempo. Eu quero só dizer uma coisa em relação à questão partidária aqui, que é: eu acho que ao nível partidário não tem tanto necessariamente a ver com o que é aceitável ou não, tem a ver com o que é que dá a percepção de que pode trazer ganhos eleitorais, não é? Ou seja, ao nível das pessoas, muitos destes padrões que temos estado a falar... E as duas coisas alimentam-se uma à outra, Claro que sim. Mas o facto de os restantes partidos se aproximarem mais da direita radical não tem necessariamente a ver com os políticos por si perderem a vergonha, tem a ver com as pessoas perderem a vergonha, e como tal os políticos perceberem-se: bem, eu posso tirar dividendos eleitorais disto, que era uma coisa que se calhar não se apercebiam antes. Mas não é por os políticos propriamente, porque eu acho que os políticos se movem tanto por incentivos eleitorais que esta questão de até que ponto é que há estas sanções sociais, etc. não é, e mesmo que, é porque as pessoas aqui podem estar a pensar isso, que horror, que cinismo. Mesmo que os políticos não se movam-se pelas suas convicções, se têm fracasso eleitoral, são substituídos dentro dos próprios partidos por outros. Exato. Portanto, ou seja, que vão responder a essa. Claro que depois os partidos não são todos iguais neste sentido, ou seja, nem todos os partidos podem inclinar tanto porque ocupam espaços prévios, não é? Se o Partido Socialista começar a ter um discurso fortemente anti-imigração, provavelmente limita-se a esvaziar-se, porque o eleitorado a que se dirige não é exatamente igual ao eleitorado que se dirige o PSD. Mas deixa-me dar uns exemplos sobre isto que estávamos a falar. A radicalização dos conservadores britânicos, depois do Brexit, levou ao expatriamento de imigrantes e refugiados para o Ruanda e a um recuo nas metas climáticas, que as pessoas têm falado mais, e é uma questão menos, e é uma questão bastante importante. Na Alemanha, a CDU já fala em copiar a política de imigração do Reino Unido, coisa impensável há muito pouco tempo. A direita radical não está a mudar o panorama político em dois tabuleiros ao mesmo tempo. O seu crescimento e o da aceitação crescente do seu programa nos espaços, pelo menos nos seus espaços vizinhos, isso não está a acontecer. E depois aquela pergunta que nunca se deve fazer, mas eu faço: se não é também inevitável? Bem, em relação à primeira pergunta, claro que sim, claro que as duas coisas se alimentam mutuamente, e eu acho que isto volta um bocadinho a uma questão que estávamos a falar anteriormente, que é até que ponto é que este tipo de processo pode ser revertido, pelo menos seguindo os mesmos mecanismos que trouxeram até aqui, até que ponto é que podemos fazer os mesmos mecanismos para voltar para trás. Eu acho que isso não é necessariamente, eu acho que isso é muito difícil, porque novamente, como estávamos a dizer agora, havia um período, que é aquilo que eu chamo esta fase de latência, em que as pessoas não se apercebiam de quão populares estas ideias eram, e os políticos também não, mas agora já se sabe, ou seja, tanto as pessoas como os políticos sabem que
há dividendos eleitorais a tirar disto, que não há tantos custos, não há tantas sanções sociais de dizer certo tipo de coisas, etc. Não há motivo nenhum para se querer voltar a um momento em que uma pessoa tinha uma ideia, mas sentia que não podia dizer. Não é? Ou seja, agora está tudo em aberto, está tudo. Sim, depois de abrir a caixa, não se volta a fechar. Não se vai voltar a fechar. Até que ponto é que isto era inevitável? Eu acho que grande parte da minha tese tem muito a ver com isso, com estas ideias que estavam lá e era uma questão de tempo até elas saírem. E eu acho, eu começo um bocadinho a falar no livro acerca de como Portugal durante muito tempo era visto como um oásis de resistência à direita radical. E como esse oásis acabou, bem, podemos bater quando é que acabou, mas começou a acabar em 2019 e agora acabou de certeza. Mas antes disso tínhamos a Espanha, que também era um oásis, e as pessoas falavam da exceção ibérica, não é? Antes da exceção ibérica as pessoas falavam da Alemanha e diziam, como dizia-se também no início, que como a Alemanha teve a experiência do nazismo, etc., não há forma da direita radical ter sucesso ali. A verdade é que uma por uma, todas estas exceções acabaram por deixar de existir. Deixa-me falar, tu falaste aí da Alemanha exatamente, e de Portugal e de Espanha do passado. A rejeição de valores civilizacionais da direita radical resultava num quadro de valores do pós-guerra. Pelo trauma que ele causou, essas ideias tornaram-se insuportáveis, repugnantes, etc. Em Portugal, essa rejeição resultava de uma ditadura de 48 anos. Que papel pode ter a forma como um país olha para o seu passado na resistência a estes fenómenos? Mesmo na Alemanha, o Dick, como tu disseste, da memória parece ter cedido. Um dos principais dirigentes da AfD, Björn Höcke, não sei se estou a dizer bem o nome dele, tem feito declarações sobre a necessidade de fazer uma viragem de 180 graus sobre a forma como os alemães veem a sua história, chamando ao Museu do Holocausto Museu da Vergonha, e as sondagens não o parecem penalizar, pelo contrário. O passado tem prazo de validade? Eu acho que sim. Eu acho que o que aconteceu na Europa foi teve-se inicialmente um período de rejeição da direita radical pelas consequências que teve não só durante a Segunda Guerra Mundial, mas também nos países que tiveram uma ditadura radical ao longo dessa ditadura, como foi o caso de Portugal, por exemplo. E depois, com o passar do tempo, eu acho que começa a haver novas gerações que crescem neste ambiente em que se percebem que certas ideias são dadas como repugnantes, como dizias, eu diria inaceitáveis ou qualquer coisa desse género, mas que não se revêem nessas ideias, não se revêem naquilo que é a sua origem, ou seja, acabam por ter uma ideia que eu acho que é muito prevalente na Alemanha, por exemplo, que é a ideia de que esta culpa não é minha, ou seja, há uma culpa em falar do passado. A Alemanha teve uma estratégia de autoculpabilização. Eu costumo dizer a brincar que a Alemanha tem mais memoriais do que monumentos, ao contrário de todo o resto da Europa. Isso teve um efeito positivo, acabou por ter um efeito contrário ao pretendido a longo prazo, ou pura e simplesmente isso dura o tempo que pode durar e não pode durar mais do que isso? Eu acho que concordaria mais com essa última interpretação, ou seja, eu acho que teve um efeito positivo durante algumas décadas, no sentido em que 50 anos não é mau, não é? Sim, bem, há outra discussão para se ter em relação a em que momento é que a Alemanha teve essa viragem. Eu acho que a Alemanha, no pós-guerra imediato, as elites tinham uma posição muito mais ambígua em relação ao passado, e só a partir de certo momento é que se foi claro. A partir dos anos 50, talvez 60, não sei. Um pouco mais tarde, é que houve esta concórdia coletiva de que o passado é para ser olhado com vergonha, se quisermos pensar assim. Mas pronto, de qualquer maneira, a ideia é que, mesmo que só tenha durado 2 ou 3 décadas, eu acho que durante essas 2 ou 3 décadas, enfim, eu enquanto cidadão diria que as coisas foram melhores, porque um certo tipo de ideias xenófobas, de comportamentos excludentes, etc., não eram vistos como aceitáveis. A verdade que eu ouvi de pessoas, de alemães, até de esquerda, nos anos 90, um certo cansaço com esta ideia de a identidade alemã ser uma identidade de culpa e vergonha, que é sempre uma coisa difícil de manter, não é? Num povo, não é? Eu acho que a esperança do lado da esquerda é que este tipo de norma acabe por efetivamente mudar as ideias das pessoas e chegar a uma altura em que
os comportamentos não precisam de estar assentes meramente em ideias de culpa. Ou seja, se calhar no momento inicial há pessoas que ainda são, enfim, ainda têm ideias xenófobas, mas não as expressam porque acham que isso não é aceitável, mas com o passar do tempo as pessoas efetivamente deixam de ter ideias xenófobas. Mas eu acho que o que nós temos vindo a aprender daquilo que tem vindo a acontecer na Europa nas últimas décadas, e aquilo que eu tento novamente mostrar no meu trabalho, é que isso não aconteceu. Ou seja, as pessoas continuaram, muitas delas, a ter este tipo de ideias, se calhar não as expressavam porque não estavam dispostas a arcar com as consequências sociais, mas a partir do momento em que se percebem que isto é muito mais aceitável do que era antes, isso volta, o dica abre-se, como dizias, e volta tudo. Eu digo, eu até arrisco, há também provavelmente um processo de adaptação das próprias ideias, ou seja, o antissemitismo que existe na Europa, mas tendo, por exemplo, sido substituído em alguns sítios onde o antissemitismo foi muito forte e está muito associado a uma culpa, por exemplo, a uma islamofobia que tem contornos semelhantes, mas como o alvo não é o mesmo, as ideias parecem muito diferentes, não é? Sim. E são diferentes porque não é indiferente o contexto e o alvo, mas que pode haver uma adaptação dessas ideias. Sim, mas eu não sei, eu sou um bocadinho cético em relação à ideia de que essas ideias só voltaram a ter sucesso porque se mudou o alvo. Eu acho que se mudou o alvo porque isso era o que funcionava enquanto ideia de exclusão naquele momento. E é um bocadinho como aquilo que dizes há pouco de aquilo que fez André Ventura competente foi que ele foi capaz de perceber que em Portugal o tipo de não eram os muçulmanos, exato, eram os ciganos. Agora, eu acho que nem é que tivesse mais impacto, mas as pessoas ciganos conheciam, sabem que são os ciganos, não sabem que são, não identificam, não identificavam muito bem os muçulmanos, não é? Agora começam a identificar, certo, já há mais imigrantes muçulmanos. Certo, mas o que eu quero dizer é só que até que ponto é que se mudou o alvo de uma coisa para outra ou não, acho que tem muito a ver com quais é que são qual é que é a conjuntura de um país. Se num determinado momento parece que funciona melhor ter uma retórica de exclusão contra um grupo que é diferente daquele que historicamente foi excluído no país, acho que a direita radical vai por essa linha. Mas eu acho que se for o mesmo grupo que era antigamente, eu acho que muito facilmente chega a isso também. Eu acho que esta ideia da normalização não foi tanto ter-se mudado o grupo, eu acho que as ideias de exclusão voltaram a ser aceitáveis e o grupo concreto não tem tanto a ver com isso, tem a ver com a ideia de que nós canalizamos certas frustrações para um determinado grupo e isso voltou a estar em voga. Um artigo da Foreign Policy de 13 de março indica que as forças radicais de direita deverão ser as mais votadas nas eleições europeias, em 9 países, incluindo a Áustria, Países Baixos, França ou Itália. Em 9, incluindo Espanha e Alemanha, deverão ser, como eu disse na introdução, aliás, o segundo ou o terceiro. Se o partido de Orbán aderir ao grupo de extrema-direita, podem conquistar 1/4 dos lugares no Parlamento Europeu. O que é que aconteceu? É verdade que tivemos uma crise de refugiados e inflação, mas já tivemos crises maiores, como a financeira, sem este crescimento. Ou seja, eu agora estou a falar de uma coisa a que a tua tese, pelo menos a mim, não me responde. O que é que leva a que esta, mesmo não tendo acontecido tudo ao mesmo tempo, o Pin Fortuyn foi há muito tempo, bem, já para não falar do Le Pen pai, que as pessoas dizem, só com o Le Pen filho, não é verdade, o Le Pen pai chegou a ir a uma segunda volta nas eleições presidenciais. Claro que isto aconteceu desde os anos 80, em vários sítios, teve vários focos, mas só muito recentemente é que se espalhou, só diria nos últimos 10 anos, corrijo-me se estou enganado, é que se tornou totalmente transversal em relação à Europa. E é possível ou não, ou seja, algumas destas crises, eu identifico, eu não disse aqui uma outra, eu identifico aqui 3, não é? A crise financeira de 2010, 2008, 2010, a crise de refugiados, e eu acrescento a pandemia, porque acho que ela tem efeitos culturais que nos ultrapassam ainda, que não são propriamente os de uma crise económica, mas são uma mudança de vida durante 1 ano e meio brutal nos hábitos de vida das pessoas. Eu pessoalmente tenho um bocadinho de dificuldade neste argumento da vaga, porque eu acho que nós nos focamos muito em certo tipo de casos. Por exemplo, pensamos muito Reino Unido, Espanha e Alemanha, que por acaso até são países que eu estudo, mas ou seja, eu, se calhar também teve um bocadinho esse viés eu próprio, mas por nos focarmos neste tipo de países, achamos que foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Como dizias, na França aconteceu muito antes, na Áustria aconteceu muito antes, nos países escandinavos aconteceu muito antes, e estamos a falar muito antes nos anos 80. Eu acho que se nós virmos algo que dura dos anos 80 até
quase à década de 2020. Não te percas. Sim. A fazer aqui um parênteses. É interessante porque as pessoas associam muito as condições de vida. Se resolvermos as condições de vida, um dos primeiros sítios foi os países escandinavos, que não são propriamente países que tenham... São os países onde se vive melhor no mundo, não é? Portanto, não, eu também tenho sempre muitas dúvidas com essa ideia, porque nós queremos sempre atribuir razões benignas à razão porque as pessoas votam num determinado partido. Certo. Eu acho que essa interpretação é perfeitamente justa. O que eu estava a dizer era que se nós vemos uma coisa que começou nos anos 80 e que acabou na década dos 2020 como uma vaga, eu acho que quase tudo é uma vaga. Ou seja, se a expressão vaga alguma coisa significa, tem que ser mais ou menos rápida. E eu acho que, para além disso, eu gostaria de dizer que é preciso separar duas coisas que são parecidas, mas que não são a mesma coisa. Uma coisa é um processo de vaga, que eu entendo como um processo de difusão, em que o que acontece em país A afeta o que acontece em país B. Outra coisa é... Eu não tenho dúvidas que em Portugal, mais do que o Trump, o Bolsonaro teve uma influência na forma, por falar a mesma língua, por ser uma coisa mais compreensível para as pessoas. Bem, mas eu acho que esses partidos afetarem o tipo de linguagem e o tipo de temas que os outros põem no debate político não é a mesma coisa que o seu sucesso se dever ao sucesso nos países. Eu acho que nessa questão da linguagem, etc., eu estou 100% de acordo. Eu vejo a importação total até dos termos, das palavras. Sim, claro que sim. No Brasil, não nos Estados Unidos. Brasil. Mas nos Estados Unidos vê-se para outros países. Ou seja, eu acho que há muitos exemplos disso. Agora, isso não significa que o motivo pelo qual eles têm sucesso seja esse. Isso normalmente acontece depois de eles terem sucesso. E o que eu queria, ou seja, só para voltar atrás, o que eu queria dizer é: uma coisa é, temos um processo de difusão em que o que acontece em país A afeta o que acontece em país B. Outra coisa que é diferente, mas difícil de separar, é país A e país B foram ao mesmo tempo afetados pela mesma coisa e tiveram dinâmicas internas que vêm desse choque que os afetou aos dois. Para dar um exemplo, uma coisa é dizer a crise de refugiados afetou a Alemanha e aquilo que aconteceu na Alemanha afetou o que aconteceu noutros países. Outra coisa é dizer a crise de refugiados afetou vários países ao mesmo tempo e todos esses países responderam da mesma forma. Eu acho que há muito mais o segundo tipo de dinâmica naquilo que é o sucesso da direita radical. Claro que algo como a crise dos refugiados desempenhou um papel essencial no crescimento da direita radical, mas acho que o fez principalmente a nível nacional. Eu acho que muitos países acabaram por reagir da mesma forma e isso passa por as pessoas votarem bastante mais na direita radical, mas isso não é necessariamente um processo de difusão, é o que eu quero dizer. Em 2016, com a vitória de Trump e do Brexit, foi considerado o ano dos populismos. Eu devo dizer que, se reparares, eu não usei uma única vez a expressão populismo, nem na introdução nem no texto. Detesto. Peço desculpa. Não gosto dessa expressão, porque acho que é uma expressão que clarifica pouco. Que precisávamos ter fazer um programa inteiro sobre o que é que quer dizer exatamente populismo, porque eu acho que há, aliás, uma utilização muitas vezes muito oportunista da expressão populismo e perigosa do ponto de vista da definição. Tu tiveste o cuidado de chamar de direita radical, já agora digo aqui, eu usei várias vezes o termo extrema-direita que tu não utilizas no teu trabalho. Acho que não precisamos de perder muito tempo na questão conceptual que existe. Mas dizia eu, 2016, com a vitória de Trump e de Brexit, foi considerado o ano dos populismos. Estamos a assistir agora, com esta possível votação esmagadora do Parlamento Europeu que eu referi e com a hipótese cada vez mais real de uma vitória de Le Pen em França e de um grande crescimento na Alemanha, à sua consolidação no espaço europeu. Eu acho que sim, eu acho que o crescimento de uma dada ideologia, mas nesse caso principalmente a direita radical, não é necessariamente linear. Eu acho que vai por patamares, não é? Eu acho que eu lembro-me de aqui talvez há 5 anos haver um bocadinho mais de otimismo na parte dos comentadores, até comentadores académicos, dizendo que a direita radical veio para ficar, mas tende a estabilizar em qualquer coisa como 10, 15%. Eu próprio partilhava esta ideia e tende a não crescer mais do que isso. Eu acho que o que temos vindo a verificar nos últimos 5 anos é, primeiro, a direita radical a ter sucesso em países onde não costumava ter, por exemplo, Portugal, Espanha, e por outro lado, a direita radical a ganhar eleições em sítios onde parecia que estava estabilizada nesses 10, 15%. Por isso eu acho que eu pensaria nisto, não sei como é que disseste, consolidação e consolidação, disse assim. Exato. Eu não sei se pensaria nesses termos, eu acho que pensaria em termos de houve uma primeira fase em que a direita radical
se tornou parte central dos sistemas políticos da maior parte dos países europeus, e eu acho que agora estamos a passar para uma segunda fase em que a direita radical se torna parte essencial daquilo que é o processo de tomada de decisões. Ou seja, muitas vezes chega ao governo, quer seja como numa coligação com um partido maior, quer seja efetivamente ganhando eleições, e isso está a acontecer cada vez mais, e eu acho que é um salto qualitativo em relação àquilo que tínhamos antes. A legitimação destes partidos não se faz apenas a nível nacional. Von der Leyen já aludiu à inclusão do partido de Meloni no grupo da direita conservadora, de que fazem parte o PS e o CDS em Portugal, para quem não saiba, portanto o PP. Bastou perceber que não iria criar problemas na Eurozona e que, rasgando o alinhamento dos partidos da direita radical, mantinha o apoio à Ucrânia. E a minha questão é, o euroceticismo do que consegues ver é a linha vermelha em Bruxelas e tudo o resto encaixa? Eu vou já agora responder só à minha parte para não ficar... Para mim é evidente. E, aliás, o que vejo no discurso europeu é, se não forem eurocéticos, se não estiverem alinhados com Putin, tudo o resto é assimilável pelo poder que é hoje hegemónico na União Europeia, que é o PPE, que é o partido completamente hegemónico na União Europeia. Isto é, ou seja, eu estou um bocadinho a falar, o que estávamos a falar de que acontece com a direita nos espaços nacionais, estará a acontecer no espaço europeu. Aí as consequências depois falamos a seguir. É interessante que digas isso. É a primeira vez que eu estou a pensar nisto, por isso tenho que pensar um bocadinho alto, mas eu acho que é interessante pensar nisso, porque eu acho que a direita radical acaba por se portar de forma muito diferente a nível nacional e nas instituições europeias. A nível nacional é muito mais fácil acabar por, enfim, ser eurocético, etc. O que não tem sido tão saliente nos últimos anos, porque não há motivo para isso, mas se houvesse uma nova crise na Europa, eu acho que isso voltaria a ser saliente. É que eu acho que a extrema-direita vai se europeizar. É a minha tese. A direita radical vai deixar de ter a questão da União Europeia, a não ser em alguns países, como a questão central do seu discurso. Eu acho que isso já aconteceu, mas eu acho que isso é conjuntural, porque neste momento não há uma crise. Se houvesse uma crise do euro amanhã, claro, eu acho que isso voltaria a estar muito, muito alto. É tudo uma questão de o que é mais saliente no seu discurso. Eu acho que o motivo pelo qual isso não é saliente é porque agora não há dividendos eleitorais a tirar disso, há dividendos eleitorais a tirar de querer parar a imigração, etc. Havia um discurso nacionalista. Certo. É que eu tenho, por exemplo, dúvidas que o traço mais importante da direita radical, por exemplo, seja o nacionalismo tout court. Não, eu acho está presente, é uma coisa presente do ponto de vista cultural, mas não tenho a certeza que seja por aí que ela irá fazer o seu caminho. Não, nisso eu concordo, porque eu acho que mesmo, enfim, quando pensamos na forma como a direita radical fala da imigração, que é o tema da direita radical, é claro que há implicitamente uma ideia de que é um certo tipo de imigração. Ou seja, é a imigração fora da Europa. Sim. Exato. Bem, é a imigração não branca, não é? Não branca, que eles associam com... Claro. Mas num mundo em que a Europa fosse 100% branca, e eu acho que nesse mundo a direita radical não teria problema nenhum em ter as fronteiras completamente abertas dentro da Europa. É porque eu infelizmente não trouxe aqui, recentemente li um artigo interessante, desculpa, não me lembro do autor porque não trouxe comigo, em que ele defendia que a direita radical pode começar a fazer um caminho de um nacionalismo europeu, um nacionalismo branco europeu, que tanto já não é tão centrado nas próprias nações, mas na ideia de nós contra os outros, nós Europa contra o extra-Europa, nós os brancos, nós os cristãos, e que isso tem um poder brutal de ganhar um grande poder dentro da própria União Europeia. Eu acho que isso é completamente plausível, porque eu acho que já se vê na forma como a direita radical fala da imigração essa clara separação entre aquilo que é imigração intra e extracomunitária, novamente associando intracomunitária com branca e extracomunitária com não branca, branco, que obviamente cristão, não é verdade. Branco e cristão, né? Que obviamente não é verdade, mas pensando assim. E eu acho que isso é tão mais plausível se pensarmos que, assim sendo, a direita radical deixa de estar em tensão ou em tanta tensão com as instituições europeias, que nós sabemos que são uma fonte essencial do financiamento destes partidos. Ou seja, eles entram nestas instituições europeias, ganham financiamento, depois é crucial para terem sucesso internamente. Por isso eu acho que isso seria uma estratégia ganhadora para a direita radical. Eu agora vou dar um passo ainda mais ainda sobre isto, que estamos os dois a pensar alto, mas com mais de 20% dos eurodeputados e um peso crescente nos governos europeus, as decisões da União, que precisam ser consensuais e irreversíveis, podem estar em causa com o crescimento
da extrema-direita, tendo em conta a fragilidade da democracia à escala europeia, digo eu, acho que a democracia europeia, enquanto democracia, se podemos sequer falar de uma democracia europeia, é muito mais frágil do que as democracias nacionais. Não tem o lastro, não tem a história, não tem o escrutínio, não tem sequer as instituições que existem no plano nacional, consolidadas nos seus poderes, etc. Não podemos dar à extrema-direita instrumentos que nunca tiveram até hoje, se elas ganharem uma grande importância de poder dentro da União Europeia. Estamos a falar de instrumentos para a política, ou seja, instrumentos políticos muito menos sujeitos ao escrutínio, muito menos. Nós recebemos não sei quantas decisões da União Europeia que aceitamos porque aceitamos, não é? Mas sobre o qual o nosso poder é muito menor do que os poderes que eram tomados pelos governos nacionais. E a minha questão é se a União Europeia, este artigo ali também falava, acho eu, um pouco disso, que é a União Europeia como um enorme instrumento de poder, não é? Para definir poder. Olha, começando logo por políticas de imigração. Eu acho que até estes partidos ganharem efetivamente poder no sentido de estarem num executivo, seja ele nacional ou europeu, eles tendem a ter prioridades. Obviamente o tema mais importante para a direita radical é a imigração. E eu acho que numa situação em que a direita radical não seja hegemónica, se eles só puderem concentrar-se num tema, esse tema vai ser a imigração. O que eu quero dizer com isto é aquela que a direita provavelmente mais moderada vai ceder mais. Exato, era aí que eu queria chegar. Ou seja, eu acho que se pensarmos na imigração, acho que isso é completamente plausível, porque, novamente, a direita conservadora ou centro-direita já se tem vindo a aproximar da direita radical, principalmente nesse tema, talvez noutros também, mas nesse principalmente. Por isso eu acho que, enfim, se quisermos pensar num cenário em que estes 20% de eurodeputados da direita radical podem fazer com que se altere completamente a política de imigração na União Europeia, eu acho que isso é altamente provável. O que eu queria dizer é que eu acho que isso é menos provável noutros temas, porque eu acho que, novamente, não sendo a direita radical hegemónica, estes partidos vão concentrar todas as suas forças naquilo que é mais importante para eles, que vai ser a imigração, mesmo que isso venha ao custo de perderem poder negocial. Eu acrescentaria um segundo tema, onde eu acho que também a direita conservadora acompanhará com facilidade, que é as alterações climáticas. Porque é tão difícil, as políticas para alterações climáticas são tão difíceis de implementar, que é das mais fáceis de ceder, não é? Diria eu. Eu concordo com isso. Acho que a diferença é que por defeito é mais fácil fazer isso, porque é só bloquear novas mudanças. Exato. Enquanto na imigração eu acho que há uma tentativa de reverter certas políticas que estão em vigor. O cordão sanitário à volta da extrema-direita é cada vez mais fraco. Na Suécia ou Áustria são parceiros de coligação no governo. E o crescimento eleitoral tem colocado pressão sobre as soluções de governabilidade, incluindo agora em Portugal. O dilema à direita é manter ou não o cordão sanitário, aquilo que chamamos de cordão sanitário, quando a direita radical tem 20%. O da esquerda é saber se adere a um bloco central, deixando a extrema-direita sozinha na oposição e transformando a extrema-direita na única alternativa à direita, dando-lhe assim força. Um bocadinho o que aconteceu em França, não tanto até por opção, mas por esvaziamento da esquerda para um projeto que ele próprio já era um bloco central, por assim dizer. Eu tenho uma opinião bastante firme sobre este assunto que tenho expresso nos últimos dias, mas gostava de saber a tua, se a tens. É uma questão muito complicada. Eu acho que tenho uma opinião, mas eu tenho vindo a ficar cada vez menos certo dela. Bem, eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que o mais importante é ter democracias fortes e inclusivas, e eu vejo isto como um mal menor. A direita radical representa uma ameaça a estes valores, e eu, enquanto cidadão, acho que aquilo que eu quero ver é o cenário que minimizar esses efeitos. Eu não tenho a certeza qual é que é esse cenário, mas gostava de falar um bocadinho acerca disso. Eu acho que nós sabemos, novamente está estudado nas ciências sociais, que ter a direita radical em soluções governativas leva a uma erosão de liberdades civis, por exemplo. Se acreditarmos no meu trabalho, leva também a uma normalização de comportamentos xenófobos, etc. Por isso eu acho que há claras desvantagens de ter estes partidos em soluções governativas para a qualidade da democracia. Isso não é uma questão. A questão é até que ponto é que nós conseguimos ter outras soluções governativas que permitam a alternância em governo,
permanentemente excluindo a direita radical e sem que isso faça. Forças democráticas, não é? Exato. E sem que isso faça a direita radical crescer. Eu acho que para eu ter uma posição enquanto cidadão, a questão mais crucial é até que ponto é que entendimentos ao centro fariam no longo prazo a direita radical crescer ou não. E eu não conheço estudos que se debrucem sobre isto, e isto não quer dizer que eles não existam, quer dizer que eu não os conheço. E também pode ser diferenciado de país para país, não é? E é sempre difícil saber se a direita radical cresceu, porque é que foi, não é? Ao fim do dia. Mas aquilo que eu gostava de dizer é o seguinte: eu acho que o debate acerca disto se tem focado muito nesta questão, muito na questão de, ok, se houver um entendimento entre o PS e o PSD, o Chega vai crescer. E eu acho que, mesmo que, agora, vamos assumir que isso é verdade por um momento. Se tu me disseres assim, ok, Vicente, há dois cenários. Num cenário tens uma coligação entre o PS e o PSD, ou algum tipo de acordo. Sim. E nas próximas eleições o Chega cresce 2-3%. E tens outro cenário em que o Chega vem para um governo, ou apoia um governo, mesmo não seja efetivamente parte dele, e o Chega não cresce estes 2 ou 3%. Eu acho que é preciso contrabalançar esse crescimento de 2 ou 3% contra a erosão de liberdades civis, o sentimento de insegurança de minorias, etc., que vai acontecer durante esses 4 anos de legislatura. Eu acho que essa é quase impossível pensar nestas duas coisas, porque obviamente o próprio crescimento do Chega também vai contribuir para a erosão dessas liberdades. Tu estás só a falar do crescimento do Chega, mas eu falo de outra coisa, que não é o crescimento do Chega. Porque o Chega até pode só crescer 2 ou 3%. A questão é o que acontece ao partido que está de fora do poder. E não é indiferente, ou seja, tu até podes ter nas próximas eleições o Chega sobe 2 ou 3%. A AD consegue maioria absoluta e o PS fica atrás do Chega. Ou seja, ele leva a questão um bocadinho mais longe do que é a desestruturação. Tu neste momento tens um cenário provável, possível, ainda não é tripartidário, ao contrário do que se diz, ainda é bipartidário, não é? O Chega ainda teve 18%, os outros tiveram quase 30%, não é? Mas encaminha-se para aí. E a questão é se substituirmos um sistema tripartidário muito difícil por um sistema bipartidário até a prazo entre o Chega e o partido que sobrevive no centro. Portanto, podia ser o PSD como o PS. E aí isso leva-nos depois, a dada altura, a um beco sem saída. E o beco sem saída, quando eu dou o exemplo de Macron, porque hoje tu tens pessoas, um conjunto razoável de população francesa, que repetidamente votou em Macron, odiando Macron. Apenas para votar contra a extrema-direita. E a minha questão é se isto não é o esvaziamento da própria democracia. Não? Que é todo o sistema democrático se limita a seguir um caminho que não quer, em que uma boa parte da população vota em governos que não gosta, e que não os representam, não representam o essencial dos seus valores, com medo de vir à extrema-direita. Bem, eu quero começar por fazer o parênteses que eu acho novamente que o caso francês é um bocadinho talvez sui generis neste. Mas nós temos o caso espanhol, sim, em sentido oposto, em que o PSOE recusou, aliás, o Sánchez é quase retirado do partido porque queriam que apoiasse um governo do PP para evitar a influência do Vox. Ele não seguiu esse caminho e, apesar de tudo, com todas as coisas, correu-lhe melhor do que noutros países, não é? Mas ainda é um sistema bipartidário. Mas ainda bem que disseste isto, porque era aí que eu queria chegar, que é eu acho que há mais ou menos 2 modelos possíveis e Portugal ainda não está no momento em que tem de decidir em que direção é que vai. Há um modelo que é o espanhol, em que passamos a ter 2 campos, temos a esquerda e temos a direita. Ainda é bipartidário, como dizes, ou no nosso caso o PSD ou o PS ganham eleições, e quando ganham eleições acabam por fazer alguma solução governativa com os restantes partidos, ou da esquerda ou da direita. Há 2 blocos e votamos num dos blocos. Outra solução é uma solução mais parecida com aquilo que foi tentado na Alemanha, em que há entendimentos ao centro, há outro tipo de alternância no governo, mas exclui-se a direita radical. É verdade que é uma cultura diferente. É uma cultura diferente e foi muitas décadas com a CDU no poder. Tudo bem. E o que significou... Mas eu acho que Portugal, nesse sentido, está um bocadinho no meio, não é? Porque também há um histórico de acordos ao centro em Portugal. Por isso eu acho que é possível imaginar Portugal nos 2 cenários. Tu falaste de 2 cenários, que é o 2 blocos, não é? Há um bloco esquerdo e um bloco direita. O modelo espanhol há o outro que é um bloco central para resistir à extrema-direita. Eu ainda punha a hipótese de um terceiro. Não é? Sim, mas o terceiro é mais no longo prazo, não é? Eu estou a imaginar... há 3 blocos. Que é, aliás, aquilo que eu achava que a França podia encaminhar, que é para os 3 blocos. Esquerda, direita,
a esquerda, a extrema-direita e um centrão mais inclinado à esquerda ou mais inclinado à direita. No caso português seria mais inclinado à direita. Mas eu acho que esse cenário de 3 partidos iria convergir muito rapidamente num default de coligações, ou entre o centro-direita e a direita radical, ou entre o centro-direita e o centro-esquerda. Seja como for, é uma coisa que eu quero dizer em relação a isso, que eu acho que eu acho que não partilho tanto o otimismo em relação ao modelo espanhol, se lhe quisermos chamar assim, porque cria cria imensa polarização. E eu acho que não sei. Nem tudo depende do sistema eleitoral. A polarização espanhola tem muito a ver com um tema que a Espanha nunca resolveu e, portanto, era inevitável que polarizasse, que tem a ver com as nacionalidades. Mas eu acho que é difícil não ver um aumento da polarização a partir do momento em que o Vox entra e há este bloqueio nos dois blocos. O PP deixou de conseguir ter políticas a pensar como resolver a questão das nacionalidades e o PSOE fez o caminho inverso, não é? Certo, e eu acho que a polarização é um dos grandes problemas das democracias contemporâneas neste momento também. E eu, enfim, novamente, voltando atrás, eu tenho mais dúvidas do que certezas em relação a esta questão, mas a minha intuição é que seria melhor tentar algum tipo de acordos ao centro, precisamente para evitar este tipo de polarização. É certo que muitas vezes este tipo de modelo de acordos ao centro é mais instável do que o outro e muitas vezes acaba por começar por aí e acabar por cair no modelo com 2 blocos. O que nós sabemos sobre experiências de entendimentos em Portugal, que não tem a tradição que tem, por exemplo, no norte da Europa, é que o partido que está no governo faz esses entendimentos à espera do melhor momento para que o governo caia. Até na geringonça isso aconteceu. O que significa que escolhe um momento para esvaziar aquele que o apoia, o que significa que a probabilidade do partido que apoia ser fortemente punido, saindo, ou seja, caminhando nós para um sistema bipartidário entre Chega e PSD, por exemplo, aumenta exponencialmente. Nós não temos nenhuma tradição em Portugal de entendimentos que não sejam coligações de governo, que não tenham acabado como isto que eu estou a dizer. Ou seja, aproveitar o momento em que se acha que se pode conseguir uma maioria absoluta para que o governo caia. Bem, mas eu não acho que seja um padrão só português de forma alguma, acho que é um padrão bastante geral. Mas não é no norte da Europa há mesmo uma fortíssima tradição de entendimentos permanentes, não é? Certo. Quase nunca tem governos de maioria absoluta e, portanto, são os únicos, são os do norte da Europa mesmo. Certo. O que eu quero dizer é só que eu acho que isso... esse entendimento entre o centro-direita e a direita radical acabaria por criar uma solução por defeito, ou seja, num cenário em que o PSD ou o AD tivessem algum tipo de governo com apoio do Chega e depois tentassem forçar umas novas eleições em que tivessem maioria absoluta, num cenário em que depois no futuro a AD e o PSD não voltassem a ter maioria absoluta, eu acho que seria muito mais difícil ter um entendimento ao centro. Eu acho que por defeito voltar-se a uma situação em que, se o PSD precisa de um parceiro de governo, seria o Chega. E isso ia reforçar este tipo de polarização que a mim me parece um bocadinho perigosa. Pois, aí eu pego um bocadinho até no que tu disseste. Eu acho que o bloco de direita é inevitável. Vai acontecer. A questão é se acontece mais cedo ou mais tarde, mas vai acontecer. Até por várias coisas que estivemos aqui a falar. Ou seja, perceber-se que é um caminho, que dá votos. Eu, aliás, acho que já se sentem algumas coisas. E eu acho que ele é inevitável a questão. Por isso eu ponho a questão assim, para mim a questão é se no meio dessa inevitabilidade sobra um bloco à esquerda capaz de disputar eleitoralmente a alternativa política. Eu percebo isso, eu sei que temos que falar de outras coisas, mas eu só queria dizer uma coisa. Que estou a insistir. Eu só quero dizer uma coisa em relação a isto, que é novamente, eu tenho mais dúvidas do que certezas em relação a isto. Eu tenho concretamente muitas dúvidas acerca de como é que se contém o avanço da direita radical. Honestamente eu não sei, mas eu sei que o concluir das tuas coisas que li é que achas que não se contém. Sim, por agora é verdade, ou seja, eu não sei nenhuma solução boa que funcione, mas eu acho que nós, enfim, ganharmos tempo é uma coisa boa. Ou seja, se nós conseguirmos, eu estou muito preocupado com aquilo que significa o avanço da direita radical para enfim, para a qualidade da democracia, para a inclusão de grupos diferentes na sociedade, etc. Eu acho que
a partir do momento em que tivermos a direita radical no governo, muitas dessas coisas vão piorar. Aqui não estamos em nenhum dos casos a falar de estar no governo, nem a direita radical, nem o Partido Socialista, não é? Tudo bem, mas estamos a falar de apoiar e poder passar a sua agenda. É que eu acho que há um cenário de que não estamos aqui a falar. Nós não estamos a falar, porque deixa-me dizer só uma coisa, porque uma das coisas, um dos problemas deste debate, mas isto já não cabe aqui um bocado da nossa conversa, é quando estamos a falar de deixar passar, estamos a falar de deixar passar coisas diferentes. Uma coisa é deixar passar num orçamento onde praticamente não está nada do fundamental da direita radical nos seus apoios sociais, onde, infelizmente, do meu ponto de vista, a AD também já não está assim tão distante, já faz o discurso da subsídio à dependência, etc. Foi das primeiras áreas em que se deu, aliás. E deixar passar questões centrais de políticas de imigração, etc., que não passam pelo orçamento. Eu também trabalho na possibilidade da AD, ela própria, ter comportamentos diferenciados numa coisa e noutra. Ou seja, permitir uma maior influência numas coisas e não noutras, onde pode fazer acordos com o Partido Socialista, ainda, pelo menos. Claro que sim, mas novamente eu acho que quando a direita radical tem uma esfera de influência limitada, concentra-se naquilo que são as suas bandeiras principais, e eu acho que isso tem sempre a ver com questões de integração e de imigração, etc. Por isso eu acho que se o Chega passar um orçamento, muito provavelmente vai ser a custo de alguns ganhos nesse tipo de políticas. E só para terminar o que eu queria dizer antes, eu acho que se nós conseguimos ganhar alguns anos a isso, são alguns anos em que podemos pensar como é que isto se combate. A questão é se daqui a uns anos, quando acabamos de pensar, ainda existe alguma alternativa ao centro-direita, porque se não existir uma alternativa ao centro-direita, não tem a ver com querer defender a esquerda. Tem a ver, se não há uma alternativa ao centro-direita, a alternativa ao centro-direita é a extrema-direita. E aí, ou seja, nós ganhamos tempo, mas ficamos numa situação onde não temos solução, não é? Eu percebo isso. Eu não vou defender essa posição com muita força porque eu não estou eu próprio certo dela, mas intuitivamente... É um bocadinho injusto isto, porque como eu tenho posições firmes sobre o assunto, é sempre pouco justo com alguém que está com uma decisão muito firme estar a debater com alguém que legitimamente está com até se calhar dúvidas mais informadas do que as minhas certezas. Há quem advogue que a melhor forma de derrotar a direita radical é que ela governe, já percebi que não é esse o teu ponto de vista, tornando claro que não responde aos problemas das pessoas. Na Finlândia e na Áustria, partidos de extrema-direita no governo já saíram, na sequência de escândalos, como a venda de favores a Putin, por exemplo, mas voltaram pouquíssimo tempo depois, na Finlândia, e estão perto disso na Áustria. Não é um jogo, portanto, percebido o que tu disseste, é um jogo demasiado perigoso. Essa ideia de que deixa-os governar, que as pessoas veem que eles são incompetentes. Eu acho que sim, e eu acho que... Enfim, há ainda outra coisa que não estávamos a discutir antes, mas num cenário em que governam como parceiro júnior, como se costuma dizer, o partido pequeno da coligação, eu acho que há uma possibilidade real de acontecer o que acontece, por exemplo, em Itália, que é este partido fica com qualquer coisa como um ministro da administração interna, uma coisa desse género, é capaz de passar muita legislação no que diz respeito à imigração, que novamente é o tema central, ganha imensa popularidade e depois ganha umas eleições a seguir. Tu estás sempre a partir do princípio que a direita conservadora não absorveu já o essencial da política de imigração. Eu não tenho a certeza disso. Eu acho que em Portugal ainda há uma diferença. Portugal ainda não, mas Portugal também não tem uma questão. A imigração ainda não atingiu níveis que atingiu noutros países, não é? Eu acho que o único caso onde eu consigo pensar que a direita, o centro-direita completamente se moveu para a posição da direita radical é o Reino Unido ou os Estados Unidos, mas isso são casos muito específicos por causa do sistema eleitoral, não é? Ou seja, mas os sinais que a CDU dá já está completamente disponível para esse tipo de discurso. Eu estou a dizer isto com base numa coisa que ultrapassa a questão eleitoral, que é com as alterações climáticas, a pressão migratória vai ser brutal. Sim. E não me parece que haja grandes possibilidades da direita conservadora não aderir quase absolutamente à questão. Bem, mas... Aliás, eu acho que quando tu perguntas qual será a solução, e eu sempre que penso numa é a mais assustadora. A extrema-direita é engolida pela direita conservadora, porque a direita conservadora absorve a sua agenda fundamental. Bem, mas isso não é uma solução, não é? Isso é um cenário. Ou seja, só mudamos a label do partido que está na direita radical. Aliás, que isto que eu estou a dizer bate certo com a tua tese, que é a tese da normalização. Certo. E não é só da normalização dos partidos, é da normalização das ideias. Eu não acho que esse cenário seja impossível, ou se calhar até improvável, mas eu acho que o que estávamos a falar antes é o que é que nós podemos fazer no curto prazo para tentar evitar que isso aconteça. E novamente eu não tenho grandes certezas, mas
mas são duas coisas diferentes, não é? Eu concordo que isso é provável. Mas só queria dizer uma coisa em relação a isto, que é, eu acho que mesmo no caso alemão continua a haver diferenças. É claro que qualquer movimentação do centro-direita nessa direção é mau para a qualidade da democracia, mas enquanto houver uma diferença, é melhor ter um partido um bocadinho mais centrista do que um partido mais radical nessas questões. Desde que eu nunca tenha que escolher entre os dois. É exatamente isso que eu temo. O primeiro programa do Chega fazia a ele parecer um partido estatista, com o fim do SNS e privatização das escolas. No mais recente, defendia um aumento de 9 mil milhões de euros das pensões e apoios públicos para tudo e um par de botas, e até defende que a TAP continue nacionalizada. Ou seja, a adoção da direita radical para os temas mais sociais e caros à esquerda, que fez a Le Pen em relação à Frente Nacional do seu pai, para poder vencer eleições. São mudanças oportunistas, meramente oportunistas. É o que vemos, é que nós vemos ao mesmo tempo um grande entusiasmo de partes desta direita, com o Milei, por exemplo, na Argentina, que é um libertário, um capitalista libertário, a defensor do capitalismo libertário, ou no Brasil, em que assistimos a uma aliança completa entre a direita conservadora, a direita radical e a direita mais neoliberal, representada, aliás, pelo seu ministro das Finanças. Esta direita radical tem, para além de um conjunto de valores, um modelo social próprio, ou ele é completamente oportunista, esse modelo, um modelo social que vai defendendo? Novamente, eu acho que a característica essencial da direita radical, se pensarmos nela como uma família partidária que existe em vários países, tem a ver com a questão mais cultural de oposição à imigração e ao multiculturalismo, etc. É um nativismo, não é? Exato. Isso é a característica essencial. É claro que eles também precisam ter uma resposta a estas outras questões, mas no que diz respeito à forma como o fazem, eu acho que ao longo do tempo a sua ideologia tem mudado um bocadinho. Não digo no caso português, mas digo na Europa enquanto todo. No início falava-se muito de ser uma winning formula, uma fórmula vencedora, que era ser-se de direita radical nas questões mais culturais e neoliberal na economia. Na questão da economia. Eu acho que nos últimos anos, talvez até na última década ou duas, tem havido na Europa, não tanto num caso como o argentino, uma mudança nas posições económicas da direita radical para uma coisa que se costuma chamar, eu não sei muito bem como é que isto se traduz em português, mas welfare chauvinismo, ou seja, chauvinismo de welfare. É o Estado Social nativista. Exato, portanto, qualquer coisa desse género, ou seja, que no fundo até acaba por ser uma posição mais de esquerda económica no que diz respeito à economia, combinada com... E a minha pergunta é se achas que isso é oportunista para ganhar espaço eleitoral ou convicção mesmo, ou terem um modelo social. Quando eu estou a querer dizer isto é, a partir do momento, por exemplo, que se consiga esvaziar o espaço da esquerda, que está em perda em toda a Europa, esse eleitorado já não tem que ser, já não há alternativa do ponto de vista de proposta de modelo, porque aqui a concorrência também conta, não é? Se há ou não há concorrência. Há bocadinho tu falavas de não quer que as pessoas nos achem muito cínicos. Eu quero fazer quero fazer uma ressalva, que é, eu acho que quando se chega ao nível mais de topo de elites partidárias, eu acho que quase tudo é incentivos eleitorais. Os politólogos têm uma certa tendência a baixar isso. Ou seja, eu acho que há constrangimentos no sentido em que um partido não pode mudar muito de posição porque perde votos, mas eu acho que isso acaba por parecer qualquer coisa como ter convicções estáveis, mas eu acho que isso vem completamente de incentivos eleitorais. Por isso eu tenho alguma dificuldade em achar que a direita radical na Europa mudou de ideias. Eu acho que foi uma questão de, a combinação destas duas posições acaba por chegar a mais pessoas do que a combinação que estávamos a tentar anteriormente. Eu sou firmemente convencido que é isso. Eu quero dizer uma coisa em relação a essa questão de se esvaziasse a esquerda, no entanto, que é, eu não estou certo de que nesse cenário a direita radical voltasse ao modelo antigo, que é o que me parece que tu estavas a sugerir. Eu acho que mesmo que esse cenário acontecesse... É o termo que eu tenho utilizado, que eu percebo que não concordas com ele, que é a ideia que a extrema-direita como aliás foi no passado,
o sistema por outros meios, mais duros. Que a função da direita radical para as elites económicas é a de impedir que um determinado descontentamento mude realmente alguma coisa de fundamental, e por isso é que a financiam e apoiam para garantir o status quo do ponto de vista socioeconómico, do ponto de vista da distribuição da riqueza, etc, etc. Novamente, eu acho que é importante pensar na política como bidimensional. Há uma dimensão económica e há uma dimensão cultural. Elas alinham-se em muitas questões, mas não se alinham em todas. Eu acho que a direita radical é definida maioritariamente por posições culturais. Eu acho que a direita radical, se um projeto ideológico tem, é o projeto de manter o status quo, sim, mas nas questões culturais. Eu acho que é muito mais maleável na forma como pensa acerca das questões económicas e de até que ponto é que se opõe ou não ao status quo económico, porque isso não é tão central, e então pode ser uma questão muito mais estratégica de, num determinado momento, num determinado país, ajuda mais a ser mais assim ou mais de outra forma. Ventura fala de limpar Portugal, e nós vamos terminar a nossa conversa com a limpeza. Ventura fala em limpar Portugal, mas tem uma concentração de condenados entre os seus dirigentes, sem paralelo em qualquer partido português. Trump tem uma dezena de processos. Por que razão é que o que destruiria meia dúzia de carreiras num só partido numa semana não parece afetar os políticos de extrema-direita de maneira nenhuma? Porque nós passamos o tempo todo a dizer se os confrontarmos com isto, e parece ser nulo. Acho que Trump resumiu naquela frase do: se eu matasse uma pessoa na Quinta Avenida não perdia um voto. Ele resume este dilema em que nós vivemos. Porquê é que isso acontece? É talvez para mim das coisas mais difíceis, porque como eu não aceito que há eleitorados mais ignorantes do que outros, não aceito mesmo, não acho mesmo sequer que isso seja verdade, não aceitar por uma questão de princípio, acho que é mentira. Qual é a razão porque um mesmo eleitor, a mesma pessoa, votando na extrema-direita tem um grau de exigência, na direita radical, tem um grau de exigência completamente diferente se votasse num outro partido? É uma questão complicada. Eu lembro-me, havia um estudo que eu vi apresentado há pouco tempo que mostrava precisamente o efeito de escândalos na popularidade dos partidos e dividia partidos de direita radical e todos os outros. Todos os outros sofriam e a direita radical ficava exatamente na mesma. Ou seja, é só para dar um número. Eu até diria, por exemplo, que eu acho que a esquerda radical, por exemplo, sofre mais do que todos os outros. Não sei exatamente porquê. Ou seja, se houver um escândalo num partido de esquerda radical... sim. É que sofre mais de todos, porque talvez porque associa um discurso moralista, não faço ideia. Eu ia precisamente chegar aí. Eu acho que quando se pensa em centro-direita, há uma forma como estas diferentes ideologias falam acerca desse tipo de escândalos que é diferente. Eu acho que a esquerda é mais associada a questões moralistas, etc. Por isso acaba por ser muito mais penalizada quando se mostra alguma hipocrisia nesse. Geralmente, aliás, é sobretudo isso, a hipocrisia, mais do que propriamente os escândalos. Eu também não tenho uma resposta para isto, e eu também penso muito acerca disto, como é que parece que estes partidos são imunes a tudo. Pode acontecer-lhes tudo e eles acabam por nada se cola a eles, não é? Mas eu acho que grande parte disso tem a ver com o apelo deles ser tão forte porque é tão identitário. Ou seja, o que fazem é aquilo que falávamos há pouco, é fazer uma dimensão da identidade das pessoas tão saliente e tão central para elas e dar-lhes um sentimento de pertença a um grupo que se calhar estas pessoas não tinham há muito tempo, sentiam-se marginalizadas da sociedade, o Estado e os partidos políticos não se importavam com elas, etc. E agora que tem este sentimento, curiosamente, um sentimento que havia em relação aos os outros partidos tinham no advento da nossa democracia. As pessoas votavam no PS, votavam no PCP e tinham um forte sentimento de pertença àqueles grupos que perderam, já não tem. Mas com o passar do tempo esse modelo do partido de massas deixou de existir, não é? E os partidos começaram a ser muito mais... Enfim, as pessoas começaram muito mais a votar num partido e noutro com base em temas eleitorais, etc. É verdade, a direita radical traz isso de volta, dá um sentimento de pertença às pessoas muito baseado em questões identitárias, e depois toda a informação é filtrada através dessa questão identitária. E é por isso que, ou seja, se considerarmos que essa identidade é a coisa mais importante para pelo menos algum tipo de eleitorado da direita radical, é muito mais fácil
não se importarem acerca de certos tipos de escândalos, principalmente quando depois há toda uma fábrica de fake news, etc., que dá uma visão alternativa de tudo o que está a acontecer. Também é importante essa parte, não é? Sim, não, eu acho que sim. Nós passámos muito a escolher as nossas verdades, não é? Sim, mas eu acho que a escolha dessas verdades só é possível porque as pessoas têm essa questão identitária tão forte que as faz querer acreditar em tudo, menos em alguma coisa que de alguma forma atente contra a fonte dessa identidade, que é o Partido de Direita Radical. Vicente, muito obrigado por esta boa conversa que tivemos. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Muito obrigado. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.